Soltem as abelhas porque nós vamos mexer num vespeiro agora aqui. Vai ser feia a coisa. Será que eu realmente preciso ter um certificado de inglês? Um certificado que comprove que eu sou fluente, que comprove o meu nível de inglês? Quão importante é você ter ou não um certificado? É sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Karina, eu sou especialista no inglês para o agronegócio e o nosso objetivo aqui é internacionalizar o agronegócio brasileiro, fazendo você aí, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, médico veterinário, zootecnista, falar inglês técnico dentro da sua área e explorar um mundo de oportunidades falando inglês. É para isso que nós estamos aqui. E tem uma pergunta que vocês sempre me fazem e eu quero esclarecer, quero realmente deixar você sabendo sobre isso, porque é importante, vai te economizar tempo, vai te economizar dinheiro saber sobre essa informação. Será que um certificado de inglês é importante ou não aí para você? Primeiro ponto, gente, certificado não prova fluência. Tem muita gente que acredita assim, eu preciso ter um certificado para eu mostrar para a sociedade que eu sou fluente. E certificado não prova fluência de ninguém, tá? Um papel não garante que você sabe se comunicar bem. Eu vou pôr um exemplo aqui, talvez eu seja um pouco maldosa, mas assim vocês vão entender. Você teve aí na sua graduação, quem está cursando a graduação vai estar com isso mais fresco, quem já terminou a graduação, vamos lá, direto do túnel do tempo, relembrar esse fato. Você teve aí colegas de graduação que ou vão se formar com você ou que já se formaram, tiveram a mesma educação, receberam as mesmas instruções, o mesmo conhecimento técnico e nem por isso essas pessoas são bons profissionais, essas pessoas atuam bem na área delas. É a mesma coisa com o raio do certificado de inglês. Você ter um papel não vai garantir que você sabe se comunicar bem. Tem gente com certificado de inglês avançado que trava na hora de falar, que a pessoa não consegue falar. Já tivemos diversos casos aqui. E tem gente que não tem certificado que manda muito bem no inglês. A pessoa não tem o papel, mas ali na prática, no Paranauê, no dia a dia, ela arrasa, ela consegue se comunicar. Então, o papel não garante fluência de ninguém. Você só vai precisar de certificado em casos específicos e é aí que você tem que ficar alerta, é aí que você tem que olhar com carinho e amor. Por exemplo, antes aí de você sair gastando dinheiro, gastando tempo com preparatório para a prova de proficiência, pesquise se realmente você precisa de um certificado para fazer o que você está pensando em fazer aí. Pesquise mesmo. Normalmente você precisa de um certificado para fazer um mestrado, fazer um PhD 100% fora do Brasil, você vai precisar de uma prova, certas bolsas para você fazer mestrado e doutorado sanduíche, aqui no Brasil mesmo, bolsas brasileiras, você precisa de uma prova de proficiência. Se você quiser validar o seu diploma no exterior, então galera da veterinária, principalmente, que tem um processo de validação de diploma, normalmente vocês têm que fazer uma prova de proficiência para provar o nível de inglês de vocês. Se você estiver aplicando para uma bolsa de estudos que exige essa pontuação, que exige que você tenha um comprovante do seu inglês, do seu nível de inglês. Então, antes de você sair, não, eu só vou estudar inglês se for fazendo preparatório para a prova de proficiência. Calma, vamos ver qual que é o seu objetivo final, para que você precisa desse inglês, para depois a gente sair que nem maluco fazendo curso de preparatório, tá? Calma. Então, veja, analise qual é a sua situação. Para você trabalhar, para você estagiar fora, o que mais importa na maioria dos casos é comunicação, não é papel. Não é diploma, não é certificado. Então as empresas, normalmente elas querem alguém que consiga entender, que consiga falar, não alguém que tenha um certificado pendurado lá na parede de 1830 antes de Cristo e essa pessoa, né, inglês que é bom, ela não sabe. Não é isso que a empresa vai querer de vocês. Se você não consegue conversar, o certificado não vai te salvar, não vai te ajudar, porque como é que você vai fazer uma entrevista? Entrevista de emprego, uma entrevista para fazer o estágio, para fazer o intercâmbio, como é que vai ser isso se você só tem o papel e não tem ali a ação? Então não adianta, não fique inventando. Outra coisa que muita gente não sabe, certificados, galera, a grande maioria expiram. Sim, eles têm data de validade. Então, pode ser que você faça uma prova TOEFL, vamos ao TOEFL, o IELTS, que são provas aí bem comuns. Normalmente, elas valem por 2 anos. Já pensou? Você vai lá,
paga um absurdo para fazer um preparatório dessa prova, gasta tempo estudando para tirar uma nota boa, gasta tudo, gasta TP, gasta tempo, gasta ranço, vai gastando tudo. E aí você percebe que você tirou essa prova, passou 2 anos, você nunca usou esse raio desse papel e você só perdeu tempo e dinheiro. E ficou com mais ranço ainda da prova. Então calma, porque esses certificados expiram. Ah, teacher, mas tem certificado que tem validade vitalícia. Vou contar outra coisa para vocês, tá? Não quero. Eu sei que a galera vai começar a comentar aqui embaixo, mas a gente precisa passar essa informação para vocês. Até os certificados que têm validade vitalícia, como a gente conhece por aí, quando você vai apresentar esse certificado para uma situação que você precisa comprovar a sua proficiência através de uma prova de proficiência, dependendo de quando você tirou esse certificado, eles não aceitam, tá? Nós já tivemos mais de um caso de aluno aqui que tinha feito prova de proficiência que tem validade vitalícia, entrou no doutorado dos Estados Unidos e a universidade não aceitou a prova, porque a prova tinha mais de 5 anos. Ah, mas é vitalício? É vitalícia a validade, mas a universidade não aceitou. A pessoa teve que fazer o TOEFL, que tem essa validade de 2 anos, porque a outra prova não foi aceita. Então, não se iludam com essa história de validade vitalícia, porque dependendo do que você vai aplicar, dependendo de onde você vai usar essa nota, não vão aceitar. Você pode chorar, pode espernear, pode chamar a mamãe, não vão aceitar. Então, cuidado com isso. Outra coisa, gente. Você quer saber se o seu inglês ele serve para o mercado, se ele é bom o suficiente para o mercado? Você tem que fazer teste na prática. Como assim teste na prática? Você consegue participar de uma entrevista? Você toca uma entrevista em inglês de boa? Você consegue falar sobre a sua experiência, contar a sua experiência em inglês? Você consegue entender instruções, principalmente galera do intercâmbio agrícola aqui, hein? Entender instruções. O fazendeiro vai te passar ali, olha, hoje você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Você entende, você compreende o que esse fazendeiro está te passando, ele vai te ensinar a dirigir um trator, um maquinário. Você consegue entender essa explicação dele e isso vai valer muito mais do que qualquer certificado. Então, às vezes, você não está precisando fazer um curso preparatório para uma prova de proficiência. Você precisa fazer um curso de inglês para você aprender o inglês do dia a dia na fazenda. Então analisa, não vamos dar um chute aí, chute, né, sem saber para onde que você está indo, qual que é a direção. Tem que ter planejamento e saber para que você está fazendo aquilo. E outra, se porventura você precisar do certificado, aí sim você estuda para a prova de proficiência, estuda com estratégia, aprende sobre a prova. A grande maioria das provas de proficiência, elas não vão avaliar somente o teu inglês, elas vão avaliar estratégia de prova, o nível que você está colocando as palavras ali. Então tem várias coisinhas que cada tipo de prova de proficiência vai exigir de você que a gente precisa trabalhar num preparatório para essa prova. Então, se você tiver uma base boa de inglês, você vai fazer um preparatório para uma prova de proficiência super rápido e vai atingir a sua nota mínima, ó, ali num piscar de olhos. Não vai precisar ficar sofrendo não, tá? Antes de gastar tempo, dinheiro, ranço, suor e lágrimas, vamos ver se realmente você precisa. Pesquisa sobre aquilo que você está querendo fazer, se realmente você precisa desse certificado. Não vai me investir seu tempo, seu dinheiro num negócio inútil que você não precisa, tá? Pelo amor de Deus, né? Não façam isso. Então, galera, o que eu quero deixar para vocês de mensagem aqui nessa aula de hoje? Qualquer coisa que você vá fazer aí na sua vida que precise do inglês para acontecer, antes de você sair que nem um desesperado achando que tudo é resolvido com prova de proficiência, avalie de verdade. Pesquise, pergunte para as pessoas, leia editais para você ter certeza absoluta, em nome de Jesus, que você precisa se submeter a um curso preparatório para uma prova de proficiência. Tem muita gente que tem um inglês tão básico, tão iniciante, que não adianta ela já entrar direto no curso preparatório para uma prova. Ela não vai dar conta, ela vai ficar o quê? Com trauma e ranço do inglês. Então, você precisa ter uma base ali para daí sim você investir seu tempo e dinheiro num curso preparatório de inglês. Olha, falei, hein, gente? Hoje falei, abri meu coração. Aguardo aqui os comentários de vocês. Se você
Põe aqui nos comentários, você já precisou fazer alguma prova de proficiência? Que prova que foi? Qual foi o motivo que você precisou fazer essa prova? Vamos prosear aqui nos nossos comentários. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Compartilha com aquele seu amigo que fala, ai, se não tiver certificado, a pessoa não fala inglês. Compartilha com ele para a gente poder desmistificar esse imbróglio que tem na cabeça de uma galera da área das agrárias e bora internacionalizar o agronegócio brasileiro. Até o próximo vídeo, hein? Bye!